Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à disciplina de Gerenciamento de Projetos. Meu nome é Maurício Angeloni, vou acompanhar vocês ao longo desse semestre. Estamos iniciando a semana 1 com uma breve apresentação da disciplina e conceitos introdutórios. Então, a ementa dessa disciplina, que trata do gerenciamento de projetos, abordaremos alguns conceitos iniciais, evolução e tendências, boas práticas e ferramentas tecnológicas voltadas à gestão de projetos, gestão da integração, início, meio e fim. Vamos identificar e selecionar projetos, vamos desenvolver propostas de projetos, planejar, executar, controlar o projeto. Vamos determinar custos, orçamentos e valor agregado. Tá? E, finalmente, vamos proceder com o encerramento do projeto, a comunicação e a documentação. Então, este será o escopo desta disciplina que trabalharemos ao longo do semestre. Então, primeiramente, a gente inicia com a definição da palavra projeto, lá uma palavra romana, pro é frente e jetar é lançar. Então, projeto é lançar para frente, tá? Então, essa palavra ela foi inventada lá pelos romanos para indicar, então, algo que se lança à frente, tá? E há mais de 2000 anos, então, ela é usada como sentido original, tá? Para designar ideias, produtos, eventos, intenções e qualquer entidade que se imagina agora para se concretizar em algum tempo no futuro. Tá? Até pessoas, como quando se diz aquela criança é um projeto de adulto, né? Então, projetos são estratégias de apropriação do futuro. Tá? Por meio dos projetos, as pessoas e as sociedades elas evoluem. Sociedades sem projetos são sociedades estagnadas. O mesmo pode-se dizer de pessoas. A evolução, por meio de projetos, ela está ligada à própria história da civilização. Desde as primeiras cidades que foram construídas até chegar às naves espaciais e aos sistemas de informação. O movimento adiante, o lançar à frente, o movimento adiante, rumo ao futuro, sempre foi acionado pelos projetos. Em essência, o objetivo de qualquer projeto é produzir mudanças benéficas por meio de um resultado ou um conjunto de resultados. Os projetos, então, eles são feitos para alcançar resultados, tá? E para isso precisam de gestão, que é outra palavrinha romana que significa cuidar das coisas, né? Vem lá de gestação, gestação também vem de gestação, tem a mesma raiz e o mesmo sentido, né? Ou seja, de cuidar. Tá? O processo de cuidar dos projetos durante muito tempo foi feito a partir de um conjunto de ferramentas para lidar com o resultado, especialmente as disciplinas mais técnicas, na área de engenharia e tecnologia principalmente, tá? Os custos também, tá? E a duração dos projetos. Entre os séculos 19 e 20, outras ferramentas foram sendo desenvolvidas e finalmente sistematizadas, formando basicamente duas grandes famílias. A primeira dos métodos preditivos, também chamados de métodos tradicionais ou clássicos, tá? Ligados à história mais antiga dos projetos. Tá? E a segunda grande família é a família dos métodos ágeis, nascido com as novas tecnologias aí do final do século XX, tá? Tais como as tecnologias da informação. Ok? Bom, então, como que se deu aí a transição, dos modelos de gestão, né? A gente sai ali de atividades, preditivas, padronização, ambiente estável, natureza hierárquica, para temporalidade, produtos, serviços únicos, ambiente com incerteza e integração de esforços, né? As empresas, elas têm passado, então, por um processo aí de transformação, organizando-se para poder dar respostas eficazes e ágeis aos problemas, sejam eles ambientais e, em especial, aqueles que se referem à competição e ao posicionamento de mercado,
tá, em respostas que constituem um conjunto, né, de ações ou atividades que refletem a competência da empresa em aproveitar oportunidades, tá, incluindo, portanto, a capacidade de agir rapidamente, né, respeitando, obviamente, as limitações de cronograma, custo e especificações. Então, para tal, investir na adoção de técnicas e ferramentas de gerenciamento de projetos é fundamental e tem sido uma preocupação crescente nas empresas. A configuração das organizações na era pós-industrial, né, que é parecida aí com um condomínio, tá, em que grupos de projetos coabitam, tá, uma vez que são atividades inovadoras e não as rotineiras, né, que mais agregam valor aos produtos e serviços. Tá? Essas transformações elas foram se consolidando ao longo das últimas décadas e cada vez mais as empresas que buscam inovação elas não se encaixam no aparato gerencial da rotina, tá? Muitas vezes alicerçado nos princípios taylorista e fordista do início do século passado. Tá? Então, essa evolução, né, a transição nos modelos de gestão, essa evolução, né, da rotina para a inovação, né, mostra a evolução de um paradigma gerencial com foco na rotina, tá, para um paradigma gerencial com foco na inovação. Essa transição foi lenta, né, e foram necessárias várias correntes evolutivas de gestão para que as organizações elas pudessem lidar de forma mais eficiente e eficaz com a inovação. Então a gente sai de um referencial, né, de uma referência inicial, né, com a produção em massa, racionalização científica, padronização e controle, um modelo taylorista e fordista, tá? Para um processo de transição, né? A primeira grande transição, então, foi a busca, né, pela flexibilização, né, da produção, almejando a customização em massa, tá? E foi preciso que conceitos de produção enxuta, lean production, né, se disseminasse, tá? Bem como uma visão sistêmica que olhasse não só para a organização, mas também a sua cadeia, tá? E as suas alianças. Então, é uma evolução, uma visão sistêmica e percepção dos custos de transição, tá? Sistemas de gestão com foco nas relações entre agentes da cadeia produtiva, tá? Desenvolvimento de produtos, modularização, inovação fechada, né? Podemos citar Sloan, tá? Williamson e Feigenbauer. Passando então para um modelo de inovação, tá? Para lidar então com a inovação é preciso valorizar o capital humano, o capital intelectual, construindo competências e gerindo o conhecimento, sem temer os riscos inerentes à inovação, mas mitigando-os mediante um bom gerenciamento de projetos, tá? E da construção de redes e parcerias para a inovação que ajudam a ratear os riscos. Tá? Ao longo, então, da história, né, a evolução do gerenciamento de projetos, também no âmbito, né, da gestão, gerenciamento de projetos, essa transição ela foi paulatina. Tá? Embora as primeiras associações nessa área datem da década de 1960, tá? Foi apenas na década de 90 que podemos considerar que a área se consolidou e criou identidade própria. Tá? Até a década de 80, tem um limite aqui, né? Até a década de 80, tá? Que chamamos essa era de era embrionária. Então, essa primeira era aqui, até a década de 80, a gente chama de era embrionária. Tá? A gestão de projetos ela estava pulverizada em diversas áreas, sem ainda atingir, né, uma identidade. Nesse período, que envolve o pós-guerra, temos como principais marcos da gestão de projetos a criação de métodos do caminho crítico, o Critical Path Method, o CPM, né? E a sua variante probabilística, o Program Evaluation and Review Technique, né? O PERT, o PERT CPM, tá?
que veremos aí com mais detalhes mais à frente. Tá? Na década de 1960, então, surgem as primeiras associações nos Estados Unidos e Europa, como o Project Management Institute, o PMI, a International Project Management Association, o IPMI, né? E na década de 70, há um grande impulso de softwares de apoio à gestão de projetos, com um mercado promissor, que se consolidou então nas décadas seguintes. As duas décadas seguintes são a década de 80 e 90, né, que chamamos aí da primeira onda, né, na gestão de projetos. Tá? Essa primeira onda, né, elas se consolidaram. Né? No entanto, foi apenas na segunda metade, aqui de 1990 em diante, né, que a segunda, que chamamos de uma segunda onda, com um crescimento dessa área de forma vertiginosa, tá? O que pode ser aferido pelo crescimento das associações e instituições de gerenciamento de projetos. Foi nessa década, então, tá, que várias associações publicaram as primeiras edições de seus guias de conhecimento em gerenciamento de projetos, em geral acompanhados de certificações profissionais, os Body of Knowledge, né, os books, tá, como o Project Management Body of Knowledge, o PMBOK, né, da PMI, tá, e seu respectivo certificado de Project Management Professional. Tá? A área ela experimentou então um crescimento exponencial tanto no número de membros das associações quanto de profissionais certificados. Tá? Também a pesquisa e as publicações cresceram na mesma proporção. Para ilustrar esse cenário, né, esse quadro pequeno, né, pequenos como um parâmetro, pegamos aqui como um parâmetro o número de associados, né, do PMI, que cresce de forma consistente e impressionante nos Estados Unidos, tá, em mais de 100 países, inclusive no Brasil, tá, que detém o maior número de profissionais certificados por este instituto na América Latina. Na década de 90, o número de sócios PMI individuais girava em torno de 15 mil. Já em meados dessa mesma década, o número atingiu 50 mil. Tá? E o gerenciamento de projetos ele se consolidou então com uma metodologia, passando a ser mencionado por diversos estudiosos da administração, da engenharia e tecnologia, né, como uma disciplina obrigatória nas empresas que querem desenvolver e manter vantagens competitivas. Tá? Então, essas duas ondas, né, do gerenciamento de projetos, tá? Distinguimos aí duas ondas, né? A primeira onda com foco na eficiência e a segunda onda com foco na eficácia. Então, as duas ondas, né? A evolução recente aí da disciplina de gestão, de gerenciamento de projetos, né? Entendida conforme essas duas ondas, né? Tá? Lembrando que a eficácia é a capacidade de atingir um objetivo proposto, tá? Focando no resultado, tá? E na finalidade. Já eficiência, por sua vez, refere-se à maneira de como executar a tarefa, ou seja, o como fazer. Então, eficiência é o como fazer, eficácia é o foco no resultado. A primeira onda, ela teve como uma preocupação, né, central a resolução de questões proeminentes vinculadas às necessidades dos projetos, especificamente aquelas ligadas ao atendimento de seus resultados quanto ao escopo, prazo, custo, qualidade. O foco na eficiência e no desenvolvimento de um corpo de conhecimento, tá? Com ênfase em áreas de conhecimento de processos, ferramentas e práticas de gestão de projeto, ou seja, a era dos books, né, dos Body of Knowledge, né, também conhecida como o lado hard, né, com um destaque para o lado hard, por dar vazão, né, a essa onda, então, proliferaram os cursos sobre os fundamentos da disciplina de gestão de projetos e suas abordagens. Avançou-se no entendimento das técnicas e ferramentas de redes de atividades, cronograma físico, financeiro, estruturação de projetos, entre tantos outros conceitos básicos. Tudo isso alicerçado no uso mais intenso da tecnologia da informação, no intuito de disponibilizar as informações dos projetos em tempo hábil
para a tomada de decisão. Então, essa primeira onda, que é a onda da eficiência, então, como fazer, né, procurou aí uma maior eficiência nas empresas, no que diz respeito à utilização das práticas de gerenciamento de projetos. O uso de técnicas e ferramentas, sem dúvida, tem ajudado as empresas em sua estruturação, né, ou reestruturação por projetos, na organização das equipes e, fundamentalmente, na alocação mais adequada e assertiva dos recursos. Essa foi, então, a onda da eficiência. Entretanto, uma empresa ela não sobrevive apenas fazendo a mesma coisa certa durante muito tempo. Ou seja, uma empresa ela não sobrevive sendo eficiente. Tá? É preciso investir na eficácia, ou seja, no resultado. Tá? Agora é hora de resultado. Tá? O momento de ajudá-las a crescer sustentavelmente. Tá? Em decorrência desse estado, surge o gerenciamento de projetos, né, o gerenciamento profissional, né, de projetos, imbuído aí de novas abordagens, sobretudo contextualizado com uma realidade competitiva e mais exigente. Desponta, assim, a segunda onda, cujo enfoque é na eficácia, na organização. A eficácia, então, é a palavra-chave, ou seja, fazer a coisa certa. Nessa direção, o gerenciamento de projetos, para poder se apresentar de forma mais profissional, precisa ser desenvolvido com mais criatividade, mais competências gerenciais e menos intuição. Essa segunda onda deve levar, então, portanto, o gerenciamento de projetos como uma alternativa de inovação à própria atividade gerencial. Essa segunda onda, sim, então ela deve definitivamente realizar a integração das áreas do conhecimento consideradas no âmbito do gerenciamento de projeto, né, que até agora só estava nos papéis. Enquanto a primeira onda, então, né, durante a primeira onda aqui, os gerentes de projetos, eles aprenderam a desenvolver seus empreendimentos, administrando isoladamente o escopo, prazos, custo, qualidade. Nessa segunda onda, é necessário aprimorar algumas áreas do conhecimento, né, como é o caso do gerenciamento de riscos em projetos. Tá? Uma outra característica aí dessa segunda onda, né, consiste na formação do gerente de projetos. Com a adoção por muitas empresas de gerenciamento de projetos, nasce aí esse novo perfil profissional, que além das competências técnicas, tem que desenvolver competências mais gerenciais, incluindo a capacidade de negociação, capacidade de articulação, de política, tá? Ou seja, uma área, né, um lado mais soft, né? Uma dessas novas alternativas que a segunda onda proporciona, então, ela refere-se à profissionalização do gerenciamento de projetos, tá? E nesse sentido, então, surge, né, a atenção dada, né, pelas camadas mais significativas da organização. Tá? Surge, então, a necessidade de entender o conjunto de projetos existentes na empresa e não só visualizá-los individualmente. Estruturalmente, as ações, né, e os processos em gerenciamento de projetos dessa segunda onda devem estar consolidados nos escritórios de projetos, né, nos Project Management Offices, no PMO, né, e estes, né, dada as considerações traçadas até aqui, né, se apresentam de forma mais estratégica. Então, o escritório de projeto, tá, ele se apresenta de forma mais estratégica, né, para os objetivos organizacionais. Tá? Uma visão mais expressiva dos escritórios de projetos é que eles podem, então, ser os elementos de integração dos vários esforços. Tá? Então, ele tem que integrar os esforços da produção, da área de marketing, finanças, pessoal e das demais áreas da organização, né, que existem aí na organização, na empresa. A segunda onda ela deve também vislumbrar o crescimento das competências e da maturidade em gerenciamento de projeto. Nesse aspecto, vai lembrar que se a primeira onda, né, os diagnósticos e os treinamentos foram os destaques, nessa segunda onda as empresas começam a investir na implementação de modelos de maturidade em projetos,
como forma de gerir o processo de mudança organizacional para estruturar os planos de ação rumo à excelência em gestão de projetos. Nesse sentido, outros modelos de referência com foco na gestão de projetos no âmbito das organizações surgiram recentemente, né? O The Standard of Portfolio Management ou a Organizational Project Management Maturity Model, né? E o Project Management Competence Development Framework. Só para citar aí os modelos do PMI, né? Bem como novos certificados, né? Como o Program Management Professional, né? E outras instituições, né? Que investem pesadamente nessa segunda onda, né? Além disso, existem também outras referências importantes, tá? Como a Associação Europeia, né? A International Project Management Association, né? Com certificado em 4 níveis para profissionais da área de projetos, tá? E dessa forma aí é importante estar em sintonia com as novas tendências. Nesta segunda onda, abordagens leves, light, softs, né, elas têm ganhado maior destaque, né, com ênfase nas pessoas e nas questões comportamentais, o que é denominado, né, gestão de projetos, é o lado soft aí da gestão de projetos. Tá? Bom, então, dado todo esse contexto, a gente traz algumas definições de projetos. Né? Vamos considerar então esses seguintes empreendimentos aqui, olha só. Tá? A construção e a inauguração de um novo aeroporto. A construção e a inauguração de uma nova linha e de várias estações do metrô. A concepção e o lançamento de uma nova empresa, incluindo o primeiro dia de operações. A concepção, o desenvolvimento e a implantação de um sistema de informações. O planejamento, a organização, a execução de uma competição esportiva de qualquer tamanho. Pesquisa e desenvolvimento de um novo medicamento, incluindo o desenvolvimento do processo e a construção da planta para fabricá-lo. A produção de um filme, desde a escolha do roteiro até a distribuição. A realização de eleições para a presidência da República. Né? Então, imaginar esses empreendimentos. Né? O que todos esses empreendimentos eles têm em comum? Tá? A resposta, então, é o quê? Projetos. Todos esses empreendimentos têm um objetivo singular. Né? O objetivo é entregar um produto ou um serviço. Por exemplo, o aeroporto funcionando, um sistema, né, de implementado, né, e trabalhando, a estação de metrô construída e operando, e assim por diante. Né? O produto ou serviço ele é entregue dentro de um prazo ou um período. Tá? O objetivo singular e o prazo para a conclusão são as duas variáveis principais que definem os projetos e os diferenciam das operações ou das atividades continuadas. Né? Em essência, então, tá? o projeto ele pode ser definido, né, como uma organização de pessoas dedicadas que visam atingir um propósito e objetivo específico. Projetos geralmente envolvem gastos, ações e empreendimentos únicos de altos riscos e devem ser completados numa certa data por um montante de dinheiro, dentro de alguma expectativa de desempenho. No mínimo, todos os projetos necessitam ter seus objetivos bem definidos, né, e recursos suficientes para poderem desenvolver as tarefas requeridas dentro do projeto. Então, essa é uma definição de projeto. Tá? A definição do PMI: projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. Tá? Mais uma definição, né? Projeto é um conjunto único de processos que consiste em atividades coordenadas e controladas com datas de início e fim.
empreendidas para atingir os objetivos do projeto. O alcance dos objetivos do projeto requer provisão de entregas, conforme requisitos específicos. Essa é a definição da ISO. Tá? Uma outra definição: um projeto é definido como um esforço único, temporário, multidisciplinar e organizado para realizar entregas acordadas dentro de requisitos e restrições pré-definidos. Então podemos perceber aí, né, dois conceitos intrínsecos nessas definições. Um referente à temporalidade, ou seja, todo projeto tem um começo e um fim bem determinados, tá? E o outro que se refere à unicidade ou à singularidade, ou seja, que o projeto ou o serviço, né, é algo, né, de algum modo, diferente de todos os outros similares feitos anteriormente. Né? Lembrando, porém, que temporalidade não significa curta duração, pois os projetos eles podem durar semanas ou anos. Tá? E a gente destaca ainda que, embora o projeto cabe, né, seu produto e resultado podem ser perdurar, né? Embora o projeto ele acabe, tá? O produto, o resultado proveniente desse projeto, ele pode perdurar por um longo período de tempo. Tá? Um exemplo é o projeto de construção da usina de Itaipu, que foi realizado na década de 80, tá? Mas a usina continua ainda a gerar eletricidade até os dias de hoje. Então, está aqui uma representação gráfica dessas definições. Né? Então, o projeto ele é um empreendimento único, né, temporário, que fornece um produto e produz uma mudança, um benefício. Então, da ideia materializada, né, para gerar, né, um resultado imediato, ou seja, um entregável, deliverable, né, para gerar benefícios. Então, por exemplo, a operação do aeroporto e da estação do metrô, assim como a fabricação de medicamentos, né, elas não são projetos, tá? A operação por si, né, o funcionamento, né, tanto do aeroporto quanto da estação de metrô ou a produção de medicamentos, elas não são projetos, elas são atividades continuadas, sem prazo para terminar, né? São rotinas, processos ou atividades funcionais realizadas pelas áreas funcionais das organizações, seja marketing, finanças, produção, operação, serviço, tá? O projeto, ele é um empreendimento organizado, né? Olha só, organizado, tá? Orientado para realizar uma tarefa, né, específica, não rotineira, tá? Geralmente de baixo volume e que se contrasta, então, com a repetitividade, o alto volume das atividades funcionais, tá? Para gerar, então, que é um resultado imediato, um entregável, né, que gera, cujo objetivo é gerar, né, benefícios para a organização. Tá? Bom, a singularidade, né, dos projetos, ela varia. Há projetos únicos e projetos que podem ser recorrentes. Né? Todos os anos temos o Campeonato Brasileiro de Futebol. Né? É um projeto. Tá? Mas todo o projeto ele tem por objetivo, então, o fornecimento de um produto singular, né? Chamado aí de entrega, ou entregável, ou deliverable. Né? Os entregáveis, eles se classificam em 4 categorias principais. Tá? A primeira, de produto físico, né? São as entidades tangíveis. Né? Então, você tem aqui edifícios, monumentos, templos, rodovias, estradas, sistemas de transporte, portos, aeroportos, pontes, residências, conjuntos residenciais, que são produtos físicos. Tá? Podem ser também conceitos, conhecimento e informações, né? Ou seja, ideias e entidades intangíveis, né? Roteiros de um filme, peças teatrais, plantas, desenhos e maquetes, pareceres, relatórios de auditoria, sistemas de informação. Podem ser também eventos e serviços, tá? Ou seja, uma sequência de atividades que configuram o fornecimento de um serviço ou um evento. Então,
competições, Jogos Olímpicos, a Fórmula 1, Copa do Mundo, Campeonato Brasileiro, né, convenções, feiras, solenidades, conferências, congressos, né, ou ainda instituições e organizações. Então, projetos de criação, desenvolvimento ou mudança de entidades organizacionais. Então, a União Europeia, o Mercosul, comunidades, criação de empresas, legislação, mudança organizacional, né? Tudo isso, então, tá? São as 4 categorias principais, né, de entregáveis, tá? Os chamados a entrega, né, os entregáveis dos projetos, deliverables. Tá? Ah, então, passando rapidamente agora para, dado que a gente já entende um pouco do que são projetos, viu um pouco da história, tá? Eu vou definir rapidamente aqui programas e portfólios e a gente volta nas próximas aulas mais a fundo nesses 2 temas. Tá? Então, um programa é um grupo, uma família ou um conjunto de projetos administrados de forma coordenada. Tá? Os projetos de um programa podem andar em paralelo ou em sequência. Há programas que abrangem, além de projetos, atividades funcionais. Tá? São exemplos de programas, tá? O desenvolvimento de uma família de motores, a programação, programa de fábrica, né, de fabricação, né, de uma série customizada de produtos aí sobre encomenda para um cliente, né, um programa de testes e operação experimental de novos produtos, um programa de desenvolvimento de fornecedores. Então, a palavra programa, ela também é usada como sinônimo de projeto, especialmente projetos de grande porte, tá? Mas precisamos fazer uma diferenciação aí disso depois, tá? Por vezes, a gente designa-se então como programa uma atividade funcional, como no caso de programa de pesquisa, né, de instituições de fomento à pesquisa, ou uma sequência de atividades. Tá? Na administração pública brasileira, programa é um conjunto de ações, algumas são projetos e outras são atividades continuadas. Tá? Então, mais para frente, a gente vai entrar um pouco mais a fundo no conceito de programas. E portfólios, né? Tá? O portfólio ou uma carteira é um conjunto de programas e projetos da organização. Então, toda organização que trabalha com projetos tem uma carteira ou um portfólio, mas nem todas, no entanto, adotam processos formais de gestão do portfólio, tá? Ou organizam os seus projetos e programas em portfólios. Reconhecer a existência de uma carteira ou um portfólio pressupõe que os projetos tenham sido submetidos a um processo de avaliação, seleção, priorização, tá? E autorização para execução. Tá? Implementar a administração de portfólios implica em formalizar esse processo. Uma organização pode ter vários portfólios de projetos, tá? Um para cada tipo, tá? Pesquisa, desenvolvimento, tecnologia da informação, eficiência, dentre outros, tá? Que subdividem em um programa ou projeto, tá? Todos subordinados a um portfólio geral. Tá? Então, eu trago aqui um fluxograma, né, para ilustrar, né? Então, aqui o portfólio, a carteira, né? Tá? Então, dentro do portfólio, a gente pode ter programas, dentro do programa, a gente pode ter projetos, sistemas, dentro de um projeto, os sistemas. Tá? Então, dentro do portfólio, projetos, sistemas, programa, projetos, programas, subprogramas e sistemas. Tá? Então, esse fluxograma ilustra, né, a hierarquia ali, o portfólio, né, ou a carteira de portfólios, os programas e os projetos. Tá? Então, tendo uma boa noção agora do que é projeto, programa, tá, e portfólio, tá? Agora que sabemos então, né, o que é projeto, tá? A pergunta que fica é: o que é gestão de projetos? Tá? O gerenciamento de projetos ele inclui então planejamento, organização, supervisão e controle de todos os aspectos do projeto em um processo contínuo para alcançar seus objetivos, conforme, né, definição na norma. Tá? A PMI, por outro lado, enfatiza
que a aplicação integrada de conhecimento, habilidade, ferramentas e técnicas como aspectos fundamentais para a gestão de projetos, tendo como objetivo, tá, atender ou superar as necessidades e as expectativas dos interessados, dos stakeholders. Tá? Na sequência, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês alguns mapas mentais de projetos, programas e portfólios para que a gente tente compreender melhor, tá, as especificidades de cada um deles. Ok? Muito obrigado a todos e até a próxima aula.